O vosso coração é o triunfo da paz que Deus prometeu. Ó Mãe da paz verdadeira, doçura que Deus nos deu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, gracia plena. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas de facto não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam-lhe: O primeiro. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele, mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, na alegria da celebração do Dia do Senhor, que hoje nos congrega neste santuário, sentimos-nos particularmente unidos ao Santo Padre Francisco, que nos próximos dias, em Roma, abrirá a primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Elevamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora e dos santos pastorinhos, a nossa oração, para que, com o auxílio do Espírito Santo, nos fortaleça na comunhão e nos guie pelos caminhos da verdade do Evangelho que somos chamados a oferecer a todos. Iniciamos também hoje o mês de outubro, o mês missionário, neste dia 1, que, não sendo domingo, a Santa Igreja dedica à memória de Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, padroeira das missões. Este mês que desperta em toda a Igreja a inquietação da missão, este ano com o tema Corações Ardentes, Pés ao Caminho. E ainda, neste âmbito missionário, iniciamos também hoje a Semana Nacional da Educação Cristã. Elenco tudo isto para nos sentirmos verdadeiramente em comunhão,
disponíveis para caminharmos em conjunto, na mesma direção e na mesma disponibilidade, para seguirmos o Senhor, o escutarmos e nos abrirmos à missão que Ele nos confia hoje. Sabemos que sozinhos se torna sempre mais difícil, quase impossível. Vivemos tantas vezes marcados por um espírito derrotista. A cruz, por vezes, pesa no dia-a-dia da nossa vida. Vivemos tantas vezes marcados também pelo desânimo, pela falta de entusiasmo na vivência da nossa fé. Mas o Senhor responde-nos na palavra que acaba de nos oferecer nesta liturgia. Responde-nos e provoca-nos, desejando da nossa parte uma palavra, uma atitude, uma disponibilidade. Cantávamos no Salmo: lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. Esta palavra coloca nos nossos lábios e no nosso coração aquele desejo de conversão que o Senhor hoje quer suscitar em nós. Convertei-vos. Sim, irmãos, somos chamados a uma conversão permanente, de modo que a nossa fé e a nossa vida possam coincidir, sem hesitações ou distrações que nos impeçam de sermos capazes de discernir em cada situação a santa vontade de Deus. Por isso, a palavra que escutamos vem desinstalar-nos desses esconderijos onde tantas vezes permanecemos anónimos e corremos o risco de viver uma vida adiada em palavras bonitas, em desejos socialmente corretos e pensamentos mais ou menos piedosos. Viver na graça da fé que recebemos exige que assumamos as nossas responsabilidades, sem nos evadirmos nas ilhas do pietismo e de uma religiosidade que nos aliena e nos fecha a Deus e aos irmãos. Os profetas sempre nos advertem para estes perigos. Que sentido podem ter o culto, os sacrifícios, se permanecemos obstinados na injustiça, na corrupção moral e social, na decadência e na imoralidade, na autorreferencialidade de uma igreja que se quer apenas preservar e se fecha ao sopro novo do Espírito que a desinstala e a abre aos novos horizontes da missão? A coragem de inverter caminho, dito de outro modo, a coragem da conversão, comporta essa inversão de marcha para respondermos ao Senhor e aos seus apelos com determinação, com fé, com ousadia e coragem. Aceitemos que o Senhor nos desinstale e aceitemos a grande possibilidade que a sua misericórdia sempre nos oferece. No Evangelho, Jesus fazia uma pergunta que hoje dirige a cada um de nós. Que vos parece? Esta pergunta, dirigida por Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, ressoa hoje para nós e espera acolhimento no coração de cada um. Não se trata apenas de um simples convite a refletir sobre a atitude dos dois filhos aos quais o pai pede para trabalharem na sua vinha, mas é sobretudo um forte apelo a revermos e questionarmos a qualidade da nossa resposta aos apelos explícitos e implícitos que Jesus nos faz. Hoje, todos nós que escutamos este Evangelho, não podemos deixar de responder a Jesus, porque, na verdade, é de mim, é de cada um de nós que aqui se fala. Reparem, recordemos.
Eu vou, Senhor. Responde-lhe o filho, mas de facto não foi. O outro responde-lhe, não quero. Depois arrependeu-se e foi. As respostas dos dois filhos ao pai exprimem bem os diversos modos como nos colocamos diante dos desafios que o Senhor nos lança. Um sim imediato e entusiasta, porventura voluntarista e entusiasmado, pode não significar mesmo nada. O sim da primeira hora vem depois contrariado com a vida concreta de cada dia, enquanto um não, frio e decidido, porventura desinteressado, pode muitas vezes, com o passar do tempo, transformar-se em obediência filial, em entusiasmo pelo convite, em regresso ao desejo do Pai. Santo Efrém, diácono, comentando a resposta do primeiro filho, diz: o pai chamou-lhe meu filho, mas ele respondeu-lhe chamando o Senhor. Não lhe chamou meu pai, nem realizou a sua palavra, dando-nos claramente a entender que nesta resposta ao convite precisamos de assumir e aceitar não apenas um serviço, mas uma intimidade. Podíamos dizer que só responde bem ao convite, a este convite, quem aceita antes de mais entrar na intimidade do Pai. Porque é aí que aprendemos o segredo da nossa própria resposta. A atitude do segundo filho, que passa do não imediato à obediência, mostra-nos que com a misericórdia de Deus, deixando-nos atrair para essa intimidade, é possível converter-se e mudar de vida. Isto nos diz também o profeta Ezequiel na primeira leitura. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará a sua vida. Aceitemos, queridos irmãos e irmãs, este convite. Entremos na intimidade com o Pai para lhe podermos responder, responder sinceramente bem. O apóstolo Paulo, na segunda leitura, dizia-nos: tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Este é o segredo para uma resposta autêntica, correta, uma resposta que nos convém ao presente e ao futuro da nossa vida. Por isso, Paulo nos convida a fixarmos o nosso olhar em Jesus. Ele que não foi um sim e um não, mas um admirável sim de Deus à nossa vida. A celebração deste domingo não se limita a apresentar-nos Cristo como um modelo de vida, o qual se humilhou a si mesmo, obedecendo até à morte e morte de cruz, mas introduz-nos no mistério dessa obediência filial de Cristo ao Pai, fonte de salvação para todos, escola para cada um de nós. Acolhamos de coração sincero este convite do Senhor. Abramo-nos à sua misericórdia, certos de que aquelas vezes em que dissemos não, têm solução na admirável misericórdia de Deus, que nos perdoa e nos convida sempre de novo a trabalhar na sua vinha, anunciando com a nossa palavra e a nossa vida a boa nova que salva. Em ambiente de caminho sinodal, todos somos convidados a unirmos-nos ao Santo Padre e ao Sínodo, com a nossa oração e com o nosso esforço de caminhar em conjunto, de trabalhar efetivamente na vinha. Servem-nos de estímulo hoje as palavras do apóstolo Paulo. Tende entre vós os mesmos sentimentos
e a mesma caridade, num só coração e numa só alma. Não façais nada por rivalidade, nem por vanglória. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Confiemos a Nossa Senhora de Fátima e aos santos pastorinhos as nossas vidas e as intenções que trazemos no coração nesta peregrinação. E entreguemos de modo particular o Santo Padre e todos os que participam na próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos. Sintamo-nos pedras vivas da Igreja do Senhor, comprometidos com o anúncio do Evangelho, disponíveis, sinceramente, para trabalharmos na sua vinha.